Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, vamos ler os versículos 1 a 9. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 9. Mesmo assentados, todos encontraram? No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Isso foi o que Isaías viu. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Terremoto, irmãos. E o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Feche os seus olhos. Pai querido, é com o teu poder e com a tua unção que nós vamos trazer essa palavra, é isso que estamos pedindo. Renova sobre nós, Senhor, a tua unção, dá-nos a tua graça, que haja agora, Senhor, muitos terrenos férteis aqui, corações abertos, prontos para receberem a ministração da tua palavra. Nós oramos, crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus me deu o título dessa mensagem hoje: morrendo a referência e nascendo a experiência. Morrendo a referência e nascendo a experiência. Eu quero falar nesta noite um pouco sobre a vida do profeta Isaías, citar mais um ou outro personagem da palavra de Deus que se enquadra dentro do contexto. Mas antes, é importante que nós saibamos por que ele começa dizendo: no ano que faleceu o rei Uzias. Primeiro, quem era o rei Uzias? A Bíblia, as que possuem comentários, ou se você estudar um pouquinho mais, procurar, você vai ver que o rei Uzias foi um rei, eu diria um rei poderoso, um dos melhores, um dos maiores que reinou Israel. Foi um dos mais longevos.
cerca de 50, mais de 50 anos, 52 anos, ele governou. Através dele, o povo foi muito bem sucedido, foi abençoado, houve prosperidade. Israel usufruiu de uma prosperidade que talvez ainda não tivesse experimentado. Até hoje se comenta, até hoje se fala nessa prosperidade. A Bíblia diz que ele foi tremendamente ajudado e cuidado pelo Senhor. A história do rei Uzias está em 2 Crônicas, capítulo 26. Se você chegar lá, você vai estudar e vai ver. Mas no final, ele esqueceu-se de que o Senhor havia feito o que fez nele e por ele. Bateu nele um orgulho muito grande. Não é para menos, um rei longevo, um rei 52 anos reinando, o povo Israel usufruindo, como disse, de grande prosperidade, de grandes coisas. E Deus se desagradou tanto desse homem, que esse homem morre leproso. Ele é enterrado num lugar diferente do lugar dos reis importantes. E diz a Bíblia lá no final, que porque ele era leproso. Apesar de ser rei, quando ele adquire a lepra, quando ele contrai a lepra, ele precisou de ser isolado e ser tratado como uma pessoa comum. Mas ele foi um rei muito próspero. Quem foi Isaías? Isaías, um dos maiores profetas que Israel conheceu. Isaías, na Bíblia, é um dos 5 maiores profetas, mas ele é considerado, o livro de Isaías é considerado um livro messiânico, ele é chamado de um profeta messiânico, é o profeta que foi agraciado para anunciar o nascimento de Jesus, muitos anos antes dele nascer. Isaías vivia no palácio, ele era conselheiro desse rei, como foi de outros. E era parente do rei Uzias. E ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, coisas tremendas aconteceram. No ano que morreu o rei Uzias, ele pôde ter uma experiência profunda que ele, embora sendo profeta, usado por Deus, ele ainda não havia experimentado. Eu diria que o profeta aqui perde a sua referência. Alguns historiadores, alguns teólogos, dizem que é possível se imaginar que ao saber da morte do seu parente, alguns dizem que eles eram primos, mas era parente, conselheiro, e ele não foi só conselheiro do rei Uzias, mas Jotão, que entra no lugar dele, Acais, Ezequias, nós conhecemos a história de Isaías sendo usado com Ezequias, mas eles observam que o profeta era um profeta que profetizava coisas com uma boca diferente da que ele vai profetizar após ele se encontra com Deus. Precisou de morrer uma referência na vida dele. 3 coisas incríveis acontecem após a sua experiência com Deus. Ele diz aqui que ele teve essa visão de ver. Ninguém contou, ele viu Deus. Em sua visão, ele viu Deus. Eu não sei quantos já tiveram uma oportunidade de ter a sensação de ter visto Deus. Eu já vi gente abalado de ter visto o anjo, ou ter sentido o anjo, ou de ter presenciado
alguma ação de um anjo, a pessoa fica abalada. Imagine ele sentir isto e ver isto. Foi uma experiência que ele começa a ter uma mudança, embora como profeta de Deus, embora como homem tremendamente usado, agora, eu posso dizer, agora vai começar o ministério verdadeiro dele. Essas três coisas incríveis que aconteceram após essa sua experiência, onde ele sente, a impressão que tem é que ele teve um terremoto por dentro. Engraçado que a Bíblia tem servos de Deus, como Deus falando de Jó, né? Satanás, você de onde veio? Eu vim da terra, estava percorrendo a terra. Você conheceu lá meu servo Jó? Aí Deus começa a falar de Jó. Servo fiel, homem que se desvia do mal. Você imaginou uma referência dessa? Deus dizendo para você, ou dizendo para você, conhece fulano, conhece Beltrano? Ó, não é assim que a gente faz? Coração, homem se desvia do mal. E Deus não pode errar. Deus não dá um testemunho desse equivocadamente. Eu posso me equivocar. Irmão é um irmão, um homem de Deus, e amanhã ele me mostra que não é. Você pode achar que sou pastor, é um pastor abençoado, e amanhã você pode descobrir que eu não sou. Está amarrado em nome de Jesus. Não é que você não vai descobrir, não, é que eu não sou. O que você pode tentar descobrir que eu não sou. Mas, apesar de Deus ter falado isso tudo de Jó, chega numa caminhada, ele diz assim, interessante, eu achei que eu conhecesse Deus. Aquilo que Deus falou a meu respeito, na verdade, ele devia estar falando pela fé, porque eu não conhecia Deus. Mas agora eu conheço, eu posso até vê-lo. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. Então a primeira coisa que aconteceu com ele, dessas três coisas, o profeta reconheceu sua condição de pecador. E eu dividiria essa em duas, essa primeira coisa em duas, para não ser quatro, pode ser 1.1, o 2 e o 3. Então, ao reconhecer a sua condição de pecador, ele identifica a sua iniquidade. Irmãos, a experiência com Deus é tão tremenda que eu não preciso de dizer para ninguém qual é a minha iniquidade. Dizer para Deus, muito menos. Mas quando eu digo, Deus fala assim, puxa vida, eu alcancei, eu atingi o ponto máximo que eu queria atingir. E ele disse, ai de mim, eu vou perecer, eu não tenho salvação. Então a primeira coisa que aconteceu, ele reconheceu a sua condição de pecador, identificou a sua iniquidade. O próprio Isaías, no capítulo 59, ele diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, viu, irmão João? E nem seus ouvidos surdos, para não poderem ouvir. Aí o versículo 2 diz, mas a vossa, olha, presta atenção no versículo 2, a vossa iniquidade é que faz separação entre vós e o vosso Deus, não entre Deus e vós, porque por Deus Ele não quer se separar de nós, mas a nossa iniquidade nos separa, nos impedem de estarmos juntos de Deus. E às vezes pensamos que estamos agindo por Deus, falando por Deus, estamos no automático, estamos rodando. Ele era um profeta, irmãos, conselheiro dos reis, mas ele viu isso. A segunda coisa, ele admitiu que convivesse com pessoas que praticavam iniquidades, ferindo preceitos divinos. Ele disse, eu habito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele admitiu, eu convivo com pessoas que praticam iniquidades. Olha, irmãos, nós da Shalom não achamos que você tem que ir para um lugar onde você não veja nada de errado, que você fique isolado, porque a Bíblia diz que você pode pecar a si mesmo, porque ela diz que nós pecamos por pensamentos, por palavras e por obras. Mas viver em meio a pessoas
iníquas, pessoas que praticam a iniquidade, você tem que ter uma força muito grande espiritual, você tem que estar certo daquilo que você quer, daquilo que você deseja, é muito difícil. Se você já vive num lugar que não tem essas coisas, já é difícil. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo, porque a carne, ela vai continuar sendo pecaminosa. A nossa natureza é natureza pecaminosa, mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós sufocamos a carne. Até Jesus voltar vai ter que ser assim. Por isso, nunca se atreva a dizer assim: eu sou santo, eu sou salvo, eu reconheço que você seja, eu oro 10 vezes ao dia, eu reconheço que isso é muito bom, mas não se atreva a entrar numa guerra espiritual, num meio da iniquidade, se você não tiver 100% seguro que você pode ir lá. Terceira coisa, ele reconhece que se ele continuasse assim, ele seria destruído. Ele diz: ai de mim, eu não tenho salvação, eu vou morrer. Um profeta, um homem de Deus. Quando você tem uma experiência com Deus como essa que ele teve, ou semelhante a essa, uma experiência com Deus, o seu estilo de vida vem à tona, você é confrontado e não afrontado, confrontado e reconhece o seu estado, e não só reconhece, mas você deseja mudar. Isso é fruto de um encontro com Deus. Quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós realmente reconhecemos o que Jesus fez, o que Ele pode fazer, quem Ele é, e nós deixamos Ele agir na nossa vida, sinceramente, não admito que você continue a mesma pessoa. Então você não teve um encontro com Deus. Mas se você tem um encontro, você reconhece e diz: eu quero nova vida. Ele já atuava nas coisas de Deus, preste atenção nisso. Ele era um profeta que, aos olhos do povo, era um profeta invejável, respeitadíssimo, não só por ser frequentador assíduo do palácio, primo, parente do rei, mas pelas coisas que ele fazia. Basta você olhar os primeiros capítulos do livro de Isaías e você vai ver, a palavra dele era como se fosse uma profecia lida de acordo com as leis de Deus. Ele disse: olha, comparando aqui as leis de Deus, comparando aqui povo, falando para Israel, vocês precisam remover isso da vida de vocês, vocês vão perecer, vocês serão condenados. Mas ele estava falando isso, obviamente, baseado em tudo aquilo que ele conhecia, vamos dizer assim, na nossa linguagem hoje, da Bíblia. E muitas vezes, amados, nós achamos que por sermos cristãos, convertidos a Jesus, e conhecendo a palavra, nós, por exortarmos uma pessoa, dizer: olha, você está fazendo errado, meu irmão, não pode ser assim, nós já estamos cumprindo um papel que agrade o coração de Deus. Claro que isso agrada, mas Deus quer muito mais. Deus quer que nós tenhamos uma experiência viva com Ele. Todos nós podemos ter. Isso não é um privilégio do profeta Isaías, isso não é um privilégio do pastor, isso não é um privilégio de alguns líderes da igreja. Isso pode ser entregue a todas as pessoas, inclusive aquela que acaba de aceitar Jesus. Naquele momento, ele pode ser íntimo de Jesus. Suas atuações eram baseadas nas leis de Deus, transgredidas pelo seu povo. Advertências sobre os pecados de Israel. Então, ele cumpria a sua missão de profeta. Ele era um intermediário entre Deus e o povo. Mas morre a referência dele. Eu queria falar nessa noite, chamar a sua atenção sobre as referências que nós temos para servir a Deus e para seguir a Deus. Conheço uma situação na Bíblia, está lá em 1 Samuel, capítulo 25, quando Davi, que ainda não tinha tomado posse, não tinha sido empossado como rei,
Mas ele, no coração de Deus, já era rei, porque lá na casa de seu pai, Jessé, aparece um homem chamado Samuel, e disse: eu vim aqui porque Deus me mandou aqui para apontar aquele que será o rei de Israel no lugar de Saul. E apresentaram, Jessé apresenta os seus irmãos, imagina, deve ser esse grandão aqui, deve ser esse fortão aqui, até porque a referência que eles tinham de um rei era isso, Saul era muito grande, muito alto. E ele disse: não é nenhum desses, e vem um rapazinho, franzino, de gentil aspecto, segundo os historiadores, esse moço devia ter 1,60 m e poucos, e depois não cresceu muito, também mais que isso. E ele diz: é ele. Davi recebe de Samuel um profetaço, um profeta de respeito, onde ele chegava, os lugares, as pessoas tremiam, ele vai fazer alguma coisa, eu não sei se contra nós ou a favor de nós, mas algo grande vai acontecer. E quando Samuel diz que é ele, e ungiu a ele, e disse: você agora é o rei, porque no coração de Deus é você e não Saul. Mas ele não tomou posse, mas ele se sentia o rei, ele era o rei, e ele estava a qualquer momento, a Bíblia diz que em alguns momentos ele procurava Samuel, e Samuel falava com ele: faz isso, faz aquilo, cuidado, não faça isso. Ele teve a oportunidade de liquidar com Saul, porque Saul ficou perseguindo ele, ele não fez, mas no capítulo 25, ele toma conhecimento, chega a notícia, nota de falecimento, morre Samuel. A Bíblia diz que ele fica tão desesperado que ele vai e sai para o deserto de Parã. Eu quero imaginar o que passou na cabeça de Davi. Ele disse assim: morreu minha referência. Quem é agora? Não está gravado, não tem em algum lugar. Quem? O meu pai vai dizer que eu sou rei? Ninguém vai acreditar. Mas Samuel dizendo a ele é rei, é diferente. Quem vai dizer? O que eu vou fazer? E ali, irmãos, se vocês continuarem vendo a história partindo dali, Davi começa a meter os pés pelas mãos. Sabe aonde ele foi para fugir de Saul? Ele foi morar na terra dos filisteus. Terra do gigante, o qual ele matou. E ele vai morar lá, ele implora ao rei que deixe ele ficar ali, porque ele precisa fugir. Olha a situação quando nós colocamos a nossa fé numa referência, seja ela qual for. Quando nós estribamos a nossa vida espiritual em alguma referência, seja ela qual for. Mas chega um tempo que o rei a quem ele estava servindo estava num lugar errado. O rei disse: olha, você tem que sair daqui, porque nós descobrimos quem é você. Você não pode ficar aqui, você tem um povo. E ele volta e diz a Bíblia que ele ora a Deus e diz assim: Senhor, eu ainda vou tomar posse, eu ainda vou ser rei de alguma coisa. E Deus disse: vai lá, eu vou te dar o Hebrom, a terra de Hebrom, você vai lá. E ali ele foi e assumiu primeiramente Judá. Morre a referência dele, ele fica desesperado, quase põe todas as coisas a perder, mas é preciso que ele passe por algumas situações. Eu não desejo que você passe por situações que eu não sei se você aguentará o que Davi aguentou. Eu não sei se você aguentará as coisas que o profeta Isaías aguentou. Eu não sei se um de nós aguentaria chegar e persistir naquilo que Deus falou no nosso coração. Como é que nós devemos proceder? Eu creio que todos nós temos referências. Hoje nós estamos ouvindo aqui umas homenagens pelo dia do pastor, até muito simpáticas, e fiquei emocionado. E uma das pessoas que colocou ali, pastor e pastora, pastor Isaías, pastora Vera, vocês são a nossa referência. E depois ela escreveu no particular para mim, dizendo assim: vocês continuarão sendo meus pastores,
embora eu esteja em um outro lugar, eu tenho uma gratidão, eu tenho vocês no meu coração como referência. Isso é pecado? Claro que não. Mas a minha pergunta é, qual tem sido a nossa referência que nos dá motivação de seguirmos a Cristo, por exemplo, aqui nessa igreja? Qual é a referência que você tem? É muito legal, não é pecado você dizer, eu vou vir aqui para Shalom, porque aqui eu tenho um amigo de escola, e eu gostei, e alguns aqui que vieram para cá, olha, você está aqui, olha, eu já estava querendo vir, eu estou mais animado, que legal. Mas esse não pode ser a sua referência onde você vai se estribar, onde se acontecer alguma coisa, como é que será a sua vida, como é que vai ser a sua estrutura espiritual. Não se contente em viver o trivial, viva experiências com Deus, e para isso, alguma coisa em sua vida precisa morrer. Eu queria que você, nesses minutos finais, pudesse entregar para o Senhor e disser, qual referência na minha vida que precisa morrer? Eu não estou dizendo que se você tem uma referência aqui nesta igreja ou na igreja onde você vai, você diz, não, eu preciso ficar inimigo dessa pessoa. Se eu não ficar inimigo dessa pessoa, se eu não matar essa pessoa da minha mente, se eu não liquidar essa pessoa, o pastor pregou e disse que eu não serei uma pessoa com grandes experiências. Claro que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode estribar, colocar no estribo firme, você não pode se basear, porque as pessoas falham, as pessoas passam, as pessoas te decepcionam, e além disto, você estaria trocando o único esteio, a única pedra angular que pode te levar ao céu, que é Jesus, por uma pessoa, por um irmão, por um amigo. Talvez a sua referência seja seu ambiente. Qual é a sua referência? Eu queria que você agora começasse a pensar, qual é a tua motivação de servir a Jesus? Quais são as situações que você diz assim, ainda que me afrontem, ainda que me prometam me maltratar, eu não vou negar a minha referência real, que é Jesus. Pode ser que você esteja se alimentando dessas referências e o seu equilíbrio de servir a Cristo esteja descompensado. E a sua referência no reino é tudo aquilo que domina mais a sua motivação. Há coisas que precisam morrer verdadeiramente em grau de importância para que vivamos experiências genuínas e espetaculares com Deus. Deixa eu traduzir isso melhor. O irmão Joel acabou de dar mencionar no seu testemunho algo que eu já sei que aconteceu com muitas pessoas. Nessa pandemia eu fui abençoado, de alguma forma. Irmãos, embora eu seja um pastor, posso não parecer, mas eu não sou anjo. Eu sou o anjo da igreja, é uma forma de colocar. Mas vem aqui, me belisca, que você vai ver o grito que eu vou dar. Eu sinto dores, eu sinto fome, eu sinto nervoso de algumas coisas, eu sinto dificuldades. Então, eu como pastor, embora eu saiba que o Senhor está no controle de tudo, eu também tenho medo. Vocês acreditam que eu tenho medo ou não? É antibíblico ter medo, irmãos? O que é antibíblico? Você ser um medroso. Há diferença completamente. Josafá é um desses que teve medo, quando soube daqueles povos que vinham contra ele, e ele fez o quê? Buscou a face do Senhor. E eu dizia o seguinte, quando começou o Covid, não me deixem internar, porque se me internar eu não volto. Eu sei que eu não volto. Falava isso. E a minha esposa preocupada. E no dia que veio o teste, eu li o teste e não entendi muito bem, e parecia que era uma sinusite, e nós demos, glória a Deus! 2 minutos depois, um irmão daqui da igreja médico disse, não, meu irmão, o irmão está com Covid.
e eu fiquei desesperado, comecei a tomar o remédio e não fui para lá. Mas quando eu cheguei no hospital para fazer uma ressonância não, é do pulmão, o que é? Hein? Tomografia. A gente que fala vários idiomas esquece até em português como é que é. A tomografia, né? Está ficando sem graça, não tem que mudar essa, né? Antes que a Vivian me diga lá fora, eu já estou dizendo aqui, vamos mudar. Fiz uma tomografia e a pessoa disse assim, olha, você precisa ser internada. E eu não acreditei. Eu disse, não, olha só, mas como? Eu estou muito bem. Se você pensa que está bem. Aqui está dizendo que você precisa ser internado. O irmão que estava comigo disse assim, pastor, quase que eu falei para ele, está falando comigo para ser internado, não é com você, por isso que você fez assim. Né? Mas ele disse, pastor, eu disse, então, por favor, olha só, eu preciso ir lá em casa, eu preciso trocar de roupa. Eu disse assim, você não vai sair daqui. Porque você pode chegar em casa e não voltar. Porque isso vai num galope tão grande que você pode não voltar, pode morrer dentro de casa. Aí quase que ele me matou sentado ali. Eu disse, mas está grave assim? Não, pode ficar. Pode ficar. E também você pode chegar lá e demorar 1 hora, quando você falar, estou voltando, se agora não tem mais vaga. Então, você precisa ficar aqui. Irmãos, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a chorar de nervoso. Meu pastor chorou. Chorei. Mas passado alguns, sei lá, alguma hora e tal, eu comecei a pensar, peraí, mas por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? A minha referência é, eu não posso entrar para o hospital, porque se eu entro para o hospital, eu não saio. Pois o Senhor disse, eu vou mostrar que a minha mão está na sua vida, você vai entrar para o hospital e ainda vai para o CTI. Ele não me disse isso, mas ele deixou acontecer. E ali eu fiquei. Irmãos, quando eu percebi que eu estava no CTI, e que eu não tinha força para nada, e que eu era ali um imprestável numa cama, onde eles que me davam banho, eles que me enchiam para cá, não mexe daí, você não pode, e mexe com a minha mão para lá, e mexe com a minha mão para cá, e dá tapa para cá, e dá tapa para lá, eu comecei a orar e dizendo, Senhor, como eu sou estúpido, como eu não percebo que até hoje o Senhor tem me sustentado, como eu não percebo que o Senhor até hoje me salvou de tantas situações, me livrou da morte tantas vezes, e naquele momento eu deixei morrer a minha referência. A minha referência é o seguinte, eu não posso ir para o hospital, porque se eu for eu morro, eu sei o que eu estou falando, eu preciso tomar esse remédio, essa referência precisa morrer. Você precisa crer no Senhor. Quando começou a pandemia aqui, na igreja, na primeira semana, alguns irmãos ligaram para nós, uns poucos irmãos, que vivem do comércio, vivem de... Pastor, nós estamos desesperados. Meu Deus, o que eu vou fazer? Teve uma irmã que ligou chorando, e eu só podia dizer, calma, calma, porque o Senhor vai prover todas as coisas. Embora eu não soubesse o que Ele ia fazer, mas a minha palavra tinha que ser, essa é a tua referência. Isso é onde você tem que segurar. E muitas vezes, nós temos alguns Uzias nas nossas vidas, que não nos deixam ter experiências vivas com Deus. Onde nós pensamos que nós não vamos conseguir passar do lado de lá. Ele diz, baseado em que você está dizendo isso? Eu estou baseado numa referência de alguém que eu vi. E, irmãos, e para piorar, uma pessoa lá ficava gritando a noite toda, o que ela tem? Eu disse, ela está muito mal. Aí um dia parou de gritar, falou assim, ficou curada? Eu disse, não, faleceu. A pior notícia que você pode receber quando você está no CTI é que o vizinho de quarto seu morreu. Não é verdade? E o Senhor disse assim, a minha mão está contigo, segura. E eu pude ver, vocês estão rindo porque não eram vocês que estavam lá. Mas enfim, de nervoso, né? A mão de Deus. Quantas vezes, amados, nós temos uma referência. Se eu for por aqui, se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu não fizer aquilo, não dá certo. O Senhor diz assim, olha só, eu sou aquele que fez as coisas loucas para confundir as sábias. Fiz aquelas que não são para confundir as que são. Mas nós podemos ter as boas referências. Pastor, eu tenho boas referências.
A minha referência aqui não é uma pessoa que pode me tirar do caminho. A minha referência aqui é de uma pessoa que pode até me ajudar a crescer mais. Essas referências precisam ser apenas referências. Nós temos que buscar as nossas próprias experiências com Deus. É interessante que nós gostamos muito de ouvir testemunhos, e aqui ouvimos um muito bom, e vimos, e eu creio nisso, e já ouvimos outro esses dias, outros, e estamos ouvindo toda hora. Tem passado aqui por essa igreja pessoas que têm sido curadas, têm sido libertas, isso é muito gostoso de ouvir, mas por que Deus deixa essas coisas acontecerem e nós ouvirmos? Para que nós tenhamos as nossas próprias experiências com Ele. Ninguém pode se alimentar da experiência dos outros. Você pode ser motivado a buscar, mas você não pode se alimentar das experiências dos outros. Ninguém pode ter uma vida cristã somente com a vida de terceiros. Ninguém pode ou deve ter uma vida cristã somente baseada na vida de terceiros, na vida de pessoas que estão muito bem espiritualmente. E se você encostar ali, você vai receber uma carga de bateria e vai repassar para você, vai ter o Bluetooth ali, vai passar para você e você vai receber um Bluetooth espiritual. Mas as referências que te impedem de buscar essa experiência com Deus, muitas vezes estão tão claras e nós não percebemos. São pessoas que nós nos escoramos, às vezes, para pedir oração o tempo todo. Nós não somos nem um pouco contra, muito pelo contrário, somos a favor de que as pessoas orem umas pelas outras. Mas nós não podemos viver uma vida que Cristo promete ser uma vida de vitória, somente disse, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. É claro que nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia nos ensina isso, mas nós precisamos buscar, e muitas vezes, irmãos, o que nós não conseguimos entender é que Deus taca fogo no mato que nós estamos para nós fugirmos do lugar que estamos para ir para um lugar muito superior. Tem um parente meu que recentemente, e ele tem uma idade, ele é mais novo do que eu, mas já passa de 60 anos, e eu soube que ele perdeu o emprego por causa dessa pandemia. Eu conheço muito bem a fé dele, que ele foi muito bem ensinado. E alguém que me deu a notícia disse, só ora por ele, mas ele está muito tranquilo, porque ele tem uma referência. A referência que o levou para aquele lugar é a mesma referência que o permitiu sair de lá. Não deu nem 20 dias. Eu estive com essa pessoa de novo, tem notícia de fulano? E ele disse, já está empregado, num lugar melhor, para ganhar mais perto de casa, e trabalhar um pouco menos. Essa é a referência que eu tenho. Mas muitas vezes nós não experimentamos porque nós ficamos agarrados no rei Uzias. O rei Uzias não pode morrer. O rei Uzias, se ele morrer, eu estou perdido. O rei Uzias, se faltar comigo, se me abandonar, eu não sei o que farei da minha vida. O que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos as experiências vivas com Ele. E muitas vezes nós não estamos enxergando que a nossa vida precisa passar por uma crisezinha, ou uma crisezona. Às vezes nós não estamos querendo, não permitimos, porque nós achamos que Deus é louco. Como é que Ele vai me deixar entrar numa crise, se eu não tenho condição de sair dessa crise? Você acha que o Senhor é capaz de permitir a você uma crise? Ao contrário, não. A Bíblia diz que Ele não te dá nada para você, que você não, de crise, que você não possa sustentar aquilo. E o não sustentar não é com a sua força. Ele não te dá nada de crise, nenhuma aflição para você passar, que você não possa reconhecer nele que Ele vai te dar o escape. Junto com a sua crise, Ele te dá o escape. Então, não é na sua força. Esse versículo é entendido por muitas pessoas de uma forma, não, o Senhor não me dá nada que eu não possa suportar. Você não pode suportar nada, nem meio quilo.
O que esse versículo diz é que assim como Ele te dá, e Ele sabendo que você não pode, Ele providencia o escape para você, para que você não pereça. Quantos entenderam isso? Existem referências em todas as áreas, pessoais, de objetos. Se eu perder isso, quantas pessoas que a gente conhece, que ficaram doentes ou teve um problema na família, abandonaram Jesus? Que estupidez. Porque quando eu estou com um problema, é aí que eu tenho que chegar nele. Senhor, eu estava falando com o Senhor 3 vezes ao dia, agora estou com um problema, eu quero falar 8. Mas as pessoas, não quero nada com Deus, porque eu estou chateado. E muitas vezes, nós abandonamos a Jesus porque as nossas referências falharam. As nossas referências nos decepcionaram. Você já ouviu alguém dizer, olha, eu saí daquela igreja porque a pessoa em quem eu confiava bastante falhou comigo. Mas me dá uma vontade de rir numa hora dessa, irmãos. Porque eu disse, meu irmão, sabe por que você saiu? Porque você se converteu a essa pessoa. Porque o próprio Deus que diz que toma conta de você, Jesus que está com a mão sobre a sua vida, não te decepciona, mas uma pessoa, um irmão, um pastor ou alguém te decepcionou e você joga tudo para o alto. Por quê? Porque a sua referência era aquela. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu vou repetir, irmãos, que você deve, eu tenho aqui alguns irmãos aqui na igreja que vieram para aqui, vieram visitar, ficaram meio assim, mas quando encontraram alguém, disseram, fulano está aqui, pastor, está... legal, eu também vou ficar. E ele já fez a panelinha santa dele, panelinha no sentido de, agregou ali uma turminha, bom, que legal, porque é legal. A pastora Vera estava colocando, às vezes alguém chega aqui e diz assim, olha, eu vou ficar aqui porque o Ministério Kids é sensacional. Graças a Deus, nosso Ministério Kids tem sido uma das referências bíblicas, boa. E a pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte, seu filho vai crescer, e quando ele sair do Ministério Kids, você vai continuar aqui, ou vai embora procurando um bom ministério de jovens, um bom lugar de adultos, um bom lugar que te agrade e massageie o teu ego em alguma fase da sua vida? Então, as referências, muitas vezes, ou praticamente todas precisam morrer. Quando eu digo morrer, vou repetir, irmãos, não é você aniquilar se é um homem, se é uma mulher, um amigo seu, você não vai aniquilar essa amizade, você não vai deixar de falar com essa pessoa, você não vai deixar de confiar nessa pessoa, você não vai deixar de orar com essa pessoa. Busque essa pessoa, ore com essa pessoa, ore por ela, deixe ela orar por você. O que eu quero dizer é que isso não pode ser a sua motivação espiritual para você servir a Jesus. E como é que você consegue se livrar disso? Matando as suas referências. Matando como você mata a carne. Como é que você mata a carne? Você tem 2 formas de matar a carne. Uma é dar um tiro na cabeça, ela vai cair ali, o corpo cai e morreu. Mas não é essa que eu desejo. Como é que você mata a carne? Enchendo-se do Espírito. Aí ela mortifica a carne. O Espírito mortifica a carne. Você matou a carne. E como é que eu mato isto? Como é que eu mato essas referências? É simples. Deixando de alimentá-las. Quando eu não dou alimento para essas referências errados, eu vou deixar de alimentá-las, elas vão morrer. Quando eu começar a imaginar assim, poxa, estou indo à igreja, vai ser um prazer eu encontrar o meu amigo Fabiano. Até porque temos muita coisa em comum, né, Fabiano? Amém ou não amém? Basta você olhar para a máscara dele. Mas enfim, eu vou encontrar o Fabiano. Como é gostoso bater papo com o Fabiano. O Fabiano é uma pessoa sempre para cima. Eu vou lá. Mas e se o Fabiano não estiver? O culto vai ser uma bênção com ou sem o Fabiano. Amém ou não amém?
Se eu vou ali na igreja porque o Ministério Kids está me fazendo muito bem, mas hoje não teve, hoje precisou ficar fechado o Ministério Kids, ou seja, a igreja Kids, a igreja com crianças, eu preciso continuar servindo a Jesus e talvez até encontrar uma solução. Por que fechou? Qual é o problema? Isso é matar a minha referência. Eu não posso deixar de alimentar a minha referência matando. Por quê? Isso não pode sobrepujar aquilo que eu tenho que ter no meu coração, que a minha única esperança, a minha única forma de vencer é através de Jesus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Você está pronto para que eu ore por você? Para pedir que Deus te arranje uma série de problemas essa semana? Quantos estão prontos para isso? Não estão, irmãos? Eu estou pensando que no final da pregação, todo dia assim, baseado nesse princípio, pastor, manda ver. Porque eu sei que em cada problema que eu tiver, o Senhor me dará o escape. E a minha referência, que é Jesus, vai me tirar das situações. Quantos querem que eu ore pelos irmãos? Para que essa semana venham alguns problemas. Amém? Vocês creem que o Senhor não dá problema para te trumbicar? Tem essa palavra no dicionário? Da Shalom tem. Trumbicar. Você crê que o Senhor não te dá problemas para que você seja envergonhado? Ao contrário, o Senhor te dá problemas para que o nome dEle seja exaltado e você seja um vencedor. Deixando de alimentar aquilo que nós tiramos do espiritual e passamos para o carnal. Quando nós deixamos de alimentar as coisas da carne, as coisas do Espírito vêm numa altura muito grande. Elas aparecem. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano que as empresas fecharam e a minha quebrou, eu vi a mão do Senhor. Uma das coisas que mais preocupa o ser humano é o dinheiro. E a outra é a posição de poder. Mas uma das coisas que mais preocupa o ser humano é o dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz do seu divórcio. O amor ao dinheiro é a raiz das coisas que fazem contra você, que você faz contra os outros. O amor ao dinheiro é a raiz de tudo que dá errado na sua vida, porque ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Como é uma coisa que impacta muitas pessoas, as pessoas têm pavor de ficar sem o dinheiro, algumas pessoas nessa pandemia que eu conheço, mas muitas por aí afora, mas muita gente se reinventou, porque a referência que era isso ou aquilo, o Senhor permitiu que ele tivesse novas experiências, e muitas testemunharam isso. Eu estou falando disso aqui, irmãos, porque é uma coisa que mais incomoda a gente, é ficar sem um emprego, é não ter o dinheiro, é eu não poder comprar aquilo, não poder pagar aquilo, e essa pandemia foi bendita para muita gente, aqui na igreja. O irmão Joel acabou de dizer, o tesoureiro sabe que aumentou a receita dele, pelo dízimo que ele entrega, isso que ele está querendo dizer, e é impossível. Normalmente, o que vai acontecer? 2 meses sem trabalhar, dízimo zero. Mas há outras coisas, irmãos, além do dinheiro, é a nossa vida com Deus. Nós temos trocado as nossas referências, em vez de falar com Deus, nós temos falado com o vizinho, ao invés de falar com Deus, nós temos falado com as pessoas influentes. Em vez de entregarmos para Deus, nós estamos entregando para pessoas que têm alguma posição política, econômica, social, para que possam nos ajudar. Eu não posso pregar para os irmãos uma coisa diferente daquilo que nós vivemos aqui. Nós temos tido a presença de Deus, nós temos percebido a presença de Deus na vida da igreja
como organização e na vida da igreja como pessoas individualmente falando. Quanto mais você alimenta um lado, mais você desnutre o outro. Quanto mais você investe naquilo que está ligado à carne, mais fracos ficam as coisas espirituais na sua vida. Não tem de onde tirar. Se você quer ser forte espiritualmente, você tem que investir nas coisas espirituais. Se você quer ser fraco espiritualmente, você precisa investir nas coisas materiais. Aí você será fraco espiritualmente. Qual é a sua referência? Em que você confia? Será que nós não percebemos em algumas situações que Deus permite que as coisas aconteçam conosco para que nós tenhamos essa experiência? Imagine o que Davi pensou no momento que disseram: Samuel morreu. Imagine quando Isaías diz: morreu o rei Uzias. Ali, um tempão com o rei Uzias, ele disse: agora eu vou ser o quê? Eu sou conselheiro do rei, não tem esse rei. Quem será o rei que vai sucedê-lo? Quem sabe, meu amado e minha amada, você está aqui nesta noite, até um pouco desesperado. Você veio aqui para espairecer, talvez para dizer: eu não sei, tem umas coisas para eu resolver amanhã, mas eu não sei por onde começar. O Senhor quer que você não saiba por onde começar, porque se você souber por onde começar, você vai começar e muitas vezes vai começar errado. Estamos passando um momento difícil de pandemia, e pessoas dizendo: eu fui vacinado 2 vezes, não pego nada, e pegaram de novo. Pessoas dizendo: eu não sou velho, eu sou novo, o novo pegou de novo, 2 vezes, 3 vezes. Qual é a solução? A solução é você ter uma experiência viva com Deus, que ainda que Ele permita você passar pelo Covid, ou ter Covid na sua vida, você precisa entender que o Senhor tem a mão na sua vida. Eu queria fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Não minta para mim, irmãos. Quantos têm medo aqui de morrer de Covid? Levanta a mão. Pode levantar, pode levantar. Quantos têm? E de infarto? Ninguém fala mais nisso. E de AVC? Ninguém fala mais disso. E de assaltos? Já perceberam que sumiram os assaltos? Não tem mais assaltos. Há 1 ano atrás ninguém podia andar na rua, tinha que ser com os vidros fechados, e tinha que ser para lá e para cá, e com medo. Agora todo mundo anda. Por quê? Porque desviou-se a atenção para o Covid. A sua referência qual é? Covid. Então mate a sua referência. Como? Não alimente. Lave as mãos. Faça toda a higienização, os protocolos, use máscara, distancie-se das pessoas, não fique abraçando as pessoas, obviamente não pode abraçar, mas se por um acaso você precisar de abraçar alguém para socorrer e tudo, você pode ter certeza que o Senhor vai te livrar. E se você pegar a Covid, é porque o Senhor vai te livrar da Covid. Eu creio dessa forma. E você deve estar doido para me perguntar: pastor, mas eu conheço alguns crentes que foram embora. E você quer me fazer essa pergunta? Eu vou te responder na lata. É porque Deus quis, porque Ele é dono da nossa vida. E se Ele é a nossa referência, é a Ele que nós temos que bater continência. Vamos ficar de pé, queridos. Carlinhos, uma música de referência. Enquanto nós tivermos aqui, alguém que pode subir, eu quero, nesta noite, louvar a Deus pelos livramentos que você não sabe que recebeu. Quantos conseguiram dormir esta noite de sábado para domingo, sem acordar? De meia-noite às 7, meia-noite às 8, sem acordar. Dormiu, pessoal? Dormiu bem? Dormiu? Sabe o que te aconteceu durante esse tempo? Não sabe. Lógico que não sabe, estava dormindo. Qual é a sua referência? A Bíblia diz que ele acampa-se, ele tem um anjo, o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor
daqueles que o temem. E faz o quê? Os livra. Algumas vezes, talvez a gente já tenha tentado atravessar uma rua e vem um carro e alguém te empurrou, cuidado! E o carro, essa você viu. Mas e às vezes que eu vejo alguém atrás de você para te roubar e a mão dele ficou paralisada? Eu recebi um vídeo esses dias e reputo como verdade, porque eu já vi acontecer isso nas subidas que nós tivemos no monte, nos lugares por onde eu fui cantar. Um dia desse eu estava vendo ali um lugar difícil, a polícia, o Morro do Turano. Eu e Vera subindo lá e depois descendo aquela ribanceira. Morro do Turano é aquele que a gente desceu escorregando, você teve que tirar o sapato de salto alto e desceu escorregando assim, lá da igreja que não tinha, foi ali. E quando nós passamos no meio da quadra, todo mundo armado, e nós não sabíamos. E alguém falou, fica tranquilo, reverendo. Ele sabia que eu era reverendo, estava de terra. Fica tranquilo, aqui ninguém vai bulir com o senhor não. E eu fui embora. E eu recebi um vídeo que tinham as pessoas lá no alto do morro, fazendo vigília. Não sei quantos viram esse vídeo. E subiram 2 camaradas armados e assaltaram lá. Assaltaram. Tirou, dá o celular. Chegou a pegar tudo. Dá o celular. Vocês viram isso? Quem não viu? Aí eu posso mandar esse vídeo para vocês. O carro da polícia estava atrás para dar confirmação daquilo. Depois que eles recolheram tudo, eles esqueceram que eles estavam com uma outra referência. Aqueles camaradas deviam estar com poder até saindo por todos os poros. Tudo já recolhido, irmão. Tudo já recolhido. Sai um irmão de dentro da barraca e disse assim, está amarrado em nome de Jesus. Um caiu morto. E o outro caiu endemoniado. Ele vai lá e liberta. Mostrou só o fim, porque não estava sendo filmado, senão pode ser uma montagem. E a pessoa só mostrando, e ele dizendo assim, ó, nós estamos aqui, nós estamos orando, mas nós somos das Forças Armadas, mas hoje aqui eu estou como igreja, eu podia fulminar a sua vida. Mas nós chamamos. E chamou o ladrão, vem cá me dá um abraço aqui. Me dá um abraço, vá em paz. Joga essa arma fora e nunca mais faça isso. E o outro ficou lá morto. E a polícia estava lá com um camburão. Por isso eu creio ser verdade, porque eu já vi isso. Na minha caminhada, eu já vi isso acontecer. Qual é a sua referência, meu amado? O que você vai fazer para mudar aquilo que Cristo programou para a sua vida? Como é que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Quero orar pela sua vida. Deus me fala que há hoje aqui muitas pessoas com muito medo. Deixa eu te dizer, você não vai para o inferno porque está com medo, mas Deus não quer que você seja medroso. Uma vida de medo, esse é medroso, uma vida de medo. Mas você pode estar com medo. E às vezes a gente não quer dizer que está com medo e não recebeu oração contra o medo e vai embora. Aí chega lá fora, passa alguém e fala, ah, meu Deus do céu, ai, eu vou voltar para casa. Meu Deus, o que eu faço? Você estava com medo, você não deixou o seu medo lá. Você crê? Nós já vimos isso muitas vezes. Eu quero orar pela sua vida, para Deus te dar uma nova referência. Quantas pessoas estão aqui na Shalom como membros e que vieram trazidos por outros irmãos que estão aqui? Quantos estão aqui? Você. Se esse irmão que te trouxe falhar alguma vez, eu posso cortar também o seu nome junto, é isso? A sua referência precisa morrer. Ele apenas foi um motivo para te trazer aqui. Tem que orar muito, agradecer a Deus por essa vida que te trouxe aqui. Mas você não pode estribar a sua vida espiritual, alicerçar a sua vida espiritual nele. Tenha amizade, ore por ele, ele ore por você,
Mas na hora da onça beber água, como diz o outro, é aquele ali que vai ter compaixão de você e com a sua mão forte vai te segurar. Você não tenha dúvida disso. Então, se você deseja que eu ore para que o seu medo suma hoje, para nunca mais voltar, de qualquer tipo de medo, você vem aqui à frente, eu vou orar por você. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério